Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos? Então, hoje é sexta-feira, dia 12 de maio de 2023 e nós vamos juntos dar continuidade ao nosso trabalho aqui de jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres. Começamos o nosso vídeo como de costume, lendo e comentando a lição do dia. Libero o mundo de tudo aquilo que eu pensava que fosse. O que mantém o mundo acorrentado, senão as tuas crenças? Com essa frase aí que a gente já podia terminar, né? Eu só comentava essa frase aqui durante 1 hora e tudo bem. E o que pode salvar o mundo, exceto o teu ser real, com letra maiúscula, né? A crença é, de fato, poderosa. Os pensamentos que mantém são poderosos e as ilusões são tão fortes em seus efeitos quanto a verdade. Um louco pensa que o mundo que vê é real e não duvida disso. Ele não pode ser influenciado pelo questionamento dos efeitos de seus pensamentos. A esperança da liberdade só lhe vem quando finalmente a fonte de seus pensamentos é posta em questão, né? Então vocês observem que ele não fala, que Jesus não fala, os seus pensamentos são postos em questão. Ele fala a fonte dos seus pensamentos. Então, de onde estão vindo os seus pensamentos? Eles estão vindo da sua mente certa ou eles estão vindo do seu ego? Se eles estiverem vindo da sua mente certa, então eles são os pensamentos que você compartilha com Deus. E aí, o segundo parágrafo é, na minha opinião, o mais importante da lição. Ele diz assim: no entanto, a salvação pode ser conseguida com facilidade, pois qualquer um é livre para mudar a sua mente e, com ela, mudar todos os seus pensamentos. Agora, a fonte do pensamento foi deslocada, pois mudar a tua mente significa que mudaste a fonte de todas as ideias que pensas ou jamais pensaste ou ainda pensarás, né? Então eu estou mudando a fonte do pensamento, ela foi deslocada. A fonte do meu pensamento não é mais a mente egóica, é a mente certa, tá? É disso que ele está falando. Liberta o passado daquilo que pensavas anteriormente, que eu pensava com a minha mente egóica, né? Liberta o futuro de todos os antigos pensamentos de busca do que não queres achar, né? Então, eu não quero os pensamentos do ego. São os pensamentos do ego que fazem esse mundo feio, baseado na falta, na limitação e na separação, né? Então, eu liberto o futuro de todos os pensamentos, os antigos pensamentos de busca daquilo que eu não quero mais achar, não quero. Agora, o único tempo que resta é o presente. É aqui no presente que o mundo é posto em liberdade. Pois quando deixas que o passado se dissipe e liberas o futuro de todos os teus antigos medos, achas um modo de escapar e o dás ao mundo. Escravizaste o mundo com todos os teus medos, as tuas dúvidas e misérias, a tua dor e as tuas lágrimas. E todos os teus pesares pressionam e mantêm o mundo prisioneiro de tuas crenças. A morte o ataca de todos os lados, porque mantens amargos pensamentos de morte dentro da tua mente. O mundo em si não é nada. A tua mente tem que dar significado a ele, né? Então, o que acontece é o que acontece, é o que há. Os meus julgamentos dão significado ao que está acontecendo na minha vida. E o que contemplas neles são os teus desejos encenados, para que possas olhar para eles e pensar que são reais. Talvez penses que não fizeste o mundo, mas que vieste contra a tua vontade, ao que já havia sido feito. Caí no mundo de paraquedas.
dificilmente esperando que os teus pensamentos pudessem lhe dar significado. Entretanto, na verdade, achaste exatamente aquilo que procuravas quando vieste. Então, gente, a decisão de comer a maçã foi nossa, né? Em algum nível, em algum momento das nossas existências, nós escolhemos estar aqui, vir para cá, vir para esse metaverso. Eu não caí aqui de paraquedas, não caí. Eu fiz uma escolha. Eu não me lembro bem dessa escolha, mas de fato ela foi feita. Então, na verdade, achamos exatamente aquilo que procuramos quando viemos para cá. Não há outro mundo a parte daquele que desejas, e nisso está a tua liberação suprema. Quer dizer, esse mundo aqui, ele é uma fantasia, ele é um metaverso, ele é um mundo ilusório. Né? A cada dia que passa eu estou mais e mais convencida disso. Se você joga esse modelo do metaverso em um curso em milagres, um curso em milagres faz sentido de A a Z, do início ao fim. É impressionante. É só mudar a tua mente quanto ao que queres ver e todo o mundo tem que mudar em consequência. Ideias não deixam a sua fonte. A gente falou sobre isso o ano passado inteiro, lembram? Ideias não abandonam a sua fonte. Esse tema central é declarado com frequência no livro-texto e tem que ser mantido em mente se quiseres compreender a lição para o dia de hoje. Não é o orgulho que te diz que fizeste o mundo que vês e que ele muda à medida que mudas a tua mente. Então, se isso aqui é um metaverso, se isso aqui é um holograma, então existe uma programação por trás. Então, quando eu aprendo a reprogramar a minha mente, o mundo vai ter que mudar para obedecer a essa nova programação, tá bom? Mas é o orgulho que argumenta que vieste a um mundo que é bastante separado de ti mesmo, impermeável àquilo que pensas e bem à parte do que possas pensar que ele seja. Não há nenhum outro mundo, não há nenhum mundo. Esse é o pensamento central que o curso tenta ensinar. Nem todos estão prontos para aceitá-lo e cada um tem que ir tão longe quanto possa se permitir ser conduzido ao longo da estrada para a verdade. Ele voltará e irá ainda mais adiante, ou talvez recue por um momento para retornar outra vez. Né? Então não há nenhum mundo. Isso aqui é uma realidade virtual, né? É isso, é uma realidade virtual. Mas a cura é a dádiva daqueles que estão preparados para aprender que não existe nenhum mundo e que podem aceitar a lição agora. A sua prontidão para isso lhes trará a lição sob alguma forma que possam compreender e reconhecer. Alguns a veem subitamente à beira da morte e erguem-na para ensiná-la. Outros acham-na em uma experiência que não é desse mundo, que lhes mostra que o mundo não existe, porque o que contemplam tem que ser a verdade, e, no entanto, contradiz claramente o mundo. E alguns achá-la-ão nesse curso e nos exercícios que fazemos hoje. A verdade, né? A ideia de hoje é verdadeira, porque o mundo não existe. E, se de fato o mundo for a tua própria imaginação, então podes soltá-lo de todas as coisas que jamais pensaste que ele fosse, apenas mudando todos os pensamentos que lhe deram essas aparências. Tá? Então, se eu achava que... Vamos pegar um exemplo aqui de uma crença. A nossa crença é didática, né? A nossa crença de aula. Homem não presta. Então, se eu achava que os homens não prestam, que os homens não prestavam, hoje eu posso liberar os homens da minha programação de que homem não presta. Eu posso falar, tá, então agora eu quero experimentar um mundo no qual os homens prestem. Correto? Eu posso fazer isso, é disso que ele está falando.
Então, a lição é, como é que é? Deixa eu ler aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Libera o mundo de tudo aquilo que pensava que fosse, né? Então eu pensava, alguém me ensinou, eu recebi essa programação em algum momento da minha vida, de que os homens não prestavam, né? E hoje eu posso me livrar disso e viver num mundo onde todos os homens sejam maravilhosos, e gentis, e cavaleiros, e fortes, e inteligentes, e maravilhosos, e provedores, né? É isso. Tá? Então, lendo de novo. E se de fato o mundo for a tua própria imaginação, quer dizer, o mundo é um produto da tua própria imaginação, então pode soltá-lo de todas as coisas que jamais pensaste que ele fosse, quer dizer, que você pensava que ele era, né? Apenas mudando todos os pensamentos que lhe deram essas aparências. Depois eu vou olhar como está escrito no inglês para a gente pegar outro. No ano passado, o Júlio Pimentel, acho que o Júlio Pimentel, ele perguntou dessa palavra aqui, o jamais. Tá? Eu já vou comentar isso com vocês. Os doentes são curados quando abandonas todos os pensamentos de doença, e os mortos ressuscitam quando deixas os pensamentos de vida substituírem todos os pensamentos de morte que jamais tiveste. Uma lição anterior, já repetida uma vez, tem que ser novamente enfatizada agora, pois contém o sólido fundamento para a ideia de hoje. Tu és como Deus te criou. Fato, isso a gente já sabe. Não há lugar algum onde possas sofrer, nem tempo algum que possa trazer qualquer mudança ao teu estado eterno. Como pode existir um mundo de tempo e lugar, se tu permaneces tal como Deus te criou? O que é a lição para o dia de hoje, senão um outro modo de dizer que conhecer o teu ser real, o Filho de Deus, que é perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, isento de pecado, é a salvação do mundo, né? Então você vai conhecer o teu verdadeiro ser e você vai se identificar com ele, não mais com o ego, que é a crença na separação do Criador. Libertar o mundo de todo tipo de dor é apenas mudar a tua mente sobre ti mesmo. Então eu vou repetir porque essa frase é muito forte. Libertar o mundo de todo tipo de dor é apenas mudar a tua mente sobre ti mesmo. Então quando eu mudo a minha mente a meu próprio respeito, quando eu deixo de me ver como um ser pecador, miserável, desgraçado, que vai queimar pela eternidade no mármore do inferno, então o que eu estou fazendo? Eu liberto o mundo de todo tipo de dor, tá? Não existe nenhum mundo à parte das tuas ideias, porque as ideias não deixam a sua fonte, e tu mantens o mundo dentro da tua mente em pensamento. No entanto, se és tal como Deus te criou, não podes pensar à parte dele, nem fazer o que não compartilhe da sua intemporalidade e do seu amor. Essas coisas são inerentes ao mundo que vês? Esse mundo cria como ele, o Pai? Se não o fizer, não é real e não pode ser em absoluto. Um mundo à parte do Criador tem que ser irreal, tá? Se tu és real, o mundo que vês é falso, pois o mundo não é como a criação de Deus em todos os seus aspectos. E, do mesmo modo como foste criado pelo seu pensamento, o pensamento de Deus, foram os teus pensamentos que fizeram o mundo e tem que libertá-lo, para que possa conhecer os pensamentos que compartilhas com Deus. Né? Quais são os pensamentos que eu compartilho com Deus, que você compartilha com Deus? São os pensamentos da nossa mente certa, tá? Libera o mundo. As tuas criações reais esperam por essa liberação, para te dar a paternidade, não de ilusões, mas como Deus na verdade. Deus compartilha a sua paternidade contigo, que és o seu filho, pois ele não faz distinções entre o que é ele mesmo e o que ainda é ele, né? Então, o que é ele mesmo, ele o pai, e o filho, que ainda é ele.
O que ele cria não está a parte dele, e em lugar algum o Pai chega ao fim para dar início ao Filho, como algo separado de si mesmo. Não existe nenhum mundo, porque ele é um pensamento à parte de Deus, feito para separar o Pai e o Filho, e arrancar uma parte do próprio Deus para assim destruir a sua integridade. Um mundo vindo dessa ideia pode ser real? Pode estar em algum lugar? Nega as ilusões, mas aceita a verdade. Nega que sejas uma sombra deixada por um momento sobre um mundo agonizante. Libera a tua mente e contemplarás o mundo liberado. Então eu vou liberar minha mente do quê? Do que eu vou liberar minha mente? Eu vou liberar minha mente do ego, né? Eu vou parar de rodar o aplicativo do sistema de pensamento do ego e vou rodar o meu aplicativo padrão, que é o aplicativo do sistema de pensamento do Espírito Santo, tá? O nosso propósito hoje é o de libertar o mundo de todos os pensamentos vãos. Se são pensamentos vãos, são do ego. Que jamais mantivemos, né? Que temos mantido, fica melhor, que temos mantido a respeito dele. E de todas as coisas vivas que vemos sobre ele. Não podem estar aí. E nós também não podemos. Pois estamos no lar que o nosso Pai estabeleceu para nós, junto com elas. E nós, que somos como Ele nos criou, neste dia queremos liberar o mundo de cada uma das nossas ilusões, para que possamos ser livres. Começo os períodos de 15 minutos, nos quais hoje praticamos por 2 vezes com isto. Eu, que permaneço tal como Deus me criou, quero liberar o mundo de tudo que eu pensei que ele fosse, pois sou real, porque o mundo não é, e quero conhecer a minha própria realidade. Então, se eu sou real, esse mundo não é, ele é virtual. Então, o que é virtual é o meu corpo. O meu ego, corpo, personalidade é virtual. Por isso que eu envelheço, por isso que eu posso morrer. Por isso que esse ego, corpo, personalidade é vulnerável, tá? Em seguida, apenas descansa. Atento. Perdão. Mas sem intenção. E deixa a tua mente ser mudada em quietude para que o mundo seja libertado junto contigo. Não precisas reconhecer que a cura vem a muitos irmãos do outro lado do mundo, assim como àqueles que vês por perto quando envias esses pensamentos para abençoar o mundo. Por quê? Por que eu curo o mundo quando eu mudo a minha mente, quando eu abençoo o mundo? Por quê? Porque a filiação é una, porque as mentes se comunicam. Então, o nosso trabalho aqui juntos, nós, 1000 e pouquinhas pessoas, estamos ajudando a curar o mundo, tá? É assim que nós estamos ajudando a salvar o mundo. Nós estamos, na verdade, aceitando o nosso papel no plano de Deus para a salvação. O nosso papel é perdoar o mundo, né? E é a gente se lembrar disso aqui, libero o mundo de tudo que eu pensava que fosse, e em vez disso escolho a minha própria realidade. Qual é a realidade que a gente quer? Qual é a realidade que nós todos estamos buscando enquanto estudantes de um curso em milagres? É o sonho feliz, né? Então, terminando aqui de ler. Em seguida, apenas descansa, atento, mas sem intenção, e deixa a tua mente ser mudada em quietude, para que o mundo seja libertado junto contigo. Não precisas reconhecer que a cura vem a muitos irmãos, já li, pensamentos para abençoar o mundo, mas sentirás a tua própria liberação, embora ainda não possas compreender inteiramente que nunca poderias ser liberado sozinho. Eu não posso ser liberada sozinha e eu não posso ser condenada sozinha, porque nós todos somos um. O outro é uma parte minha, né? Eu posso condená-lo ou posso perdoá-lo. Ao longo do dia, aumenta a liberdade transmitida a todo o mundo através das tuas ideias e dize sempre que te sentires tentado a negar o poder da simples mudança da tua mente.
Libero o mundo de tudo o que eu pensava que fosse e, em vez disso, escolho a minha própria realidade. Libero o mundo de tudo que eu pensava que fosse e, em vez disso, escolho a minha própria realidade. Então, na lição de hoje, com a prática da lição de hoje, a gente pode ajudar a nossa criança interior a liberar o mundo dela, a liberar a nossa infância de tudo que nós gostaríamos que ela tivesse sido. Não é um super exercício de cura para a nossa criança interior? É um super exercício. Então eu vou liberar os meus pais de tudo que eu gostaria que eles tivessem sido. Eu vou liberar a minha mãe de tudo aquilo que eu gostaria que ela tivesse sido para mim. Eu vou liberar o meu pai de tudo aquilo que eu gostaria que ele tivesse sido para mim. Eu vou liberar os meus irmãos. Eu vou liberar a minha vida, a minha infância. A minha infância foi do jeito que pôde ser. A minha infância foi do jeito que estava afinado com as minhas vibrações quando eu encarnei, né? Com os karmas que eu resolvi que eu ia trabalhar nessa encarnação, né? Então eu tinha um roteiro, eu tinha um plano de vida. Vocês concordam? Nós tínhamos um roteiro, um plano de vida. E aí nós escolhemos o pai e a mãe, o país de nascimento, a cidade de nascimento, a situação financeira. Nós escolhemos o nosso roteiro com base naquele ego que a gente tinha quando a gente encarnou, né? Eu vou chamar o ego aqui, aquele ego, eu estou chamando de um conjunto de crenças egóicas que eu tinha quando eu cheguei nessa encarnação. Ok? Entendem o que eu estou falando? Então eu tinha aquele roteiro. Mas à medida em que eu fui crescendo, já desde pequenos, né? Lá eu desde pequenininha, não sei vocês, né? Eu com essa quantidade de planetas em virgem, eu já tinha muito julgamento e muitas culpas, né? Então, eu já olhava para minha vida, olhava para minha mãe, olhava para o meu pai já criança, olhava para minha irmã, olhava para minha avó, olhava para o meu colégio, olhava para minha vida, olhava para o mundo e eu falava assim, tá tudo errado, não deveria ser assim, deveria ser de outro jeito. E aí nós vamos crescendo cheios de expectativas. E muitas vezes as nossas expectativas de como as coisas deveriam ser e não foram, não puderam ser, elas nos impedem de desfrutar a beleza do momento presente. Vamos supor que eu more numa casa, né? E essa casa, ela não Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu com a minha professora, tá? Com a minha professora. Eu levei um dia, numa palestra de um curso em Milagres, a mãe de uma moça que na época era minha amiga. Uma moça de qual eu gostava muito e infelizmente a amizade terminou de um jeito bastante ruim para mim, né? E eu levei ela na palestra da minha professora, na aula de um curso em Milagres. E naquele momento ela estava muito chateada, porque ela morava num apartamento do qual ela não gostava. O apartamento era alugado, ela tinha cedido o apartamento dela para essa moça que era minha amiga, a filha dela tinha se casado e ela cedeu o apartamento dela, que era bem grandão, para a filha morar com o novo marido lá, com o marido, né? Novo marido não, foi o primeiro casamento dela, morar com o marido e eventualmente ter seus filhos e criar seus filhos lá. E ela estava muito chateada porque ela detestava o tal do apartamento que ela morava. Era no mesmo prédio do apartamento da filha, né, o que facilitava a vida de ambas, mas era num bloco menor, o apartamento era menor e ela achava que era sem jeito e ela detestava o apartamento e ela estava infeliz.
Aí ela tomou coragem lá, não conhecia muito bem o gênio da minha professora de um curso em milagres, né, que é uma leonina, e tirou lá a dúvida, falou, olha, eu tô com um problema aí, tô com um problema, o que eu faço com o apartamento? Aí a minha professora orientou ela naquela prática que eu já orientei vocês aqui mais de uma vez, né, que é, a Cida não falava desse jeito que eu tô falando para vocês. Esse jeito de falar é muito meu, né? Veio também de outras literaturas que eu li. Mas basicamente a Cida falou para ela: aceite que essa é a casa que você tem hoje, agradeça e cuide bem dessa casa. Entre na aceitação. Ah, esse apartamento é torto. Ah, esse apartamento é pequeno, enfim. Bom, aí ela, boa aluna, era estudante de Ho Oponopono, já era uma pessoa com uma certa consciência, ela resolveu ir para casa e amar o apartamento. E cuidar do apartamento como se o apartamento fosse a 8ª maravilha do mundo. E ela começou a cuidar do apartamento, começou a ajeitar o apartamento, começou a amar o apartamento, começou a fazer de tudo para o apartamento ficar do gosto dela. Aí o que aconteceu? Eu acho, não me lembro bem, porque isso tem muitos anos, isso tem mais de 10 anos que aconteceu. Infelizmente essa senhora passou para o plano espiritual alguns anos depois, não muito tempo depois ela passou para o plano espiritual. Infelizmente, era uma pessoa de quem eu gostava muito. Infelizmente ela não tá mais entre nós, mas está lá no plano espiritual, deve estar estudando, aprendendo, uma pessoa bem dedicada. E aí o que aconteceu? Ela, no prédio, ela paquerava um outro apartamento. Aí o que aconteceu? Esse outro apartamento foi esvaziado e ofereceram a ela a locação, a possibilidade de alugar. E aí ela foi pro apartamento que ela sempre quis. Em coisa de 2 meses dela fazendo essa prática, tá? Não, pode ter sido entre 2 e 3, mas não passou de 3 meses. E aí ela veio e me agradeceu. Ela falou pra mim, poxa, que legal. Então a lição espiritual tá aí. A gente pode se conectar com o propósito do ego para o mundo ou com o propósito do Espírito Santo para o mundo. Então, ela ali, no propósito do Espírito Santo, que foi o que efetivamente ela abraçou, ela aprendeu uma lição de aceitação e gratidão, que é eu amar muito o que eu tenho aqui e agora. Ah, eu tenho essa garrafinha aqui, que eu adoro, mas eu queria ter uma outra garrafinha melhor, maior, mais prateada, sei lá. Então, eu vou amar e cuidar muito bem dessa garrafinha que eu tenho aqui, que hoje é o que eu tenho. E eu vou agradecer muito, universo, muito obrigada, eu tenho a minha garrafinha aqui comigo. E aí eu abro espaço para que esse novo e, entre aspas, melhor, venha para minha vida, tá bom? Não sei porque eu falei isso, mas libero o mundo de tudo que eu pensava que fosse. Em vez disso, escolho a minha própria realidade. Ah, detalhe, quando ela se mudou desse primeiro apartamento, do apartamento que ela não gostava, né? Porque o primeiro, na verdade, era o apartamento que ela cedeu para a filha, que passou por uma super obra, ficou lindo. Ela começou a amar esse apartamento. Então, esse apartamento, o segundo apartamento, ele foi liberado pelo amor dela. E aí aparece o terceiro apartamento para o qual ela muda. Feliz da vida, porque era o apartamento que ela sempre quis lá no mesmo prédio. Olha só, né? Sensacional, né? Maravilhoso. Então, gente, a prática dessa lição com a nossa criança interior é justamente isso que eu tô falando para vocês. Vamos liberar o mundo da nossa infância daquilo que nós pensávamos que ele fosse, daquilo que nós gostaríamos que ele tivesse sido, tá? Para ficar mais fácil a prática e o entendimento de vocês, tá? Então, o meu pai, ele foi o pai que ele pôde ser. Ele acertou muito, ele falhou muito. A minha mãe foi a mãe que pôde ser. Ela acertou muito, ela falhou muito. Eu hoje, como pai ou como mãe, eu acerto muito, eu erro muito também.
né? Então eu vou me liberar aqui dessas ilusões do ego, porque são as ilusões do ego que me impedem de ficar em contato com a realidade. Mas a cura está na realidade. Por mais dura que essa realidade possa aparentar ser, né? Eu ouvi uma história de um preletor da Seichonoye, essa história é verídica. Eu ouvi talvez já tem alguns anos, foi no ciclo de estudos da prosperidade, deve ter sido antes da pandemia, deve ter sido em 2019. Ele disse que foi numa região muito pobre lá na região amazônica, foi isso mesmo, na região amazônica, e ele foi visitar uma casa de palafita. A casa de palafita é aquela que fica num lugar alagado, né? E lá é muito comum, porque é uma região que tem muitos rios. E aí a pessoa foi reclamar com ele de prosperidade, dizer que não tinha nada. E aí ele virou para ela e falou assim: mas você não tem nada? O que você tem? Eu tenho uma coisa assim, 3 pratos e 2 pares de talheres e uma panela velha para eu fazer minha comida. E eu tenho essa casa horrorosa. E aí ele falou para ela: então você vai amar isso como se fosse um palácio. E você vai cuidar dessa casa como se fosse o seu palácio. E aí, meses depois, talvez um ano depois, algum tempo depois, a pessoa encontrou com ele. Falou que já tinha mudado, já tinha arrumado emprego, já tinha uma casa decente. Porque começou a amar, aceitar e agradecer aquilo que tinha ali naquele momento. Ali naquele momento. A gente tem que dar o nosso melhor aqui no momento presente. E hoje, nessa lição, eu peço a vocês que levem a criança interior de vocês a aceitarem, amarem e agradecerem por aquilo que você teve lá na sua infância. Talvez você tenha um grande buraco na sua alma, de alguma coisa que te faltou. Então o meu convite para você hoje, na prática dessa lição, nessa jornada de cura da criança interior, é você ir lá nessa falta, a maior falta da sua vida, e você encontrar a metade cheia do copo. Não tem aquela história de que aquilo em que eu foco se multiplica, aumenta na minha vida? Então lá na minha vida, na minha infância, me faltou algo muito grande, foi uma falta muito grande, foi um buraco, foi um vazio. Mas naquele vazio tinha, sei lá, 0,01% que estava preenchido. Vamos dizer assim, tá? 1% que estava preenchido. Então eu vou convidar você a levar a sua criança a olhar para esse 1%, a agradecer esse 1%, a amar esse 1% e a aceitar, não necessariamente nessa ordem, a aceitação vem primeiro, a aceitar que só tinha 1%. Como assim, Jaque? Aceitar que eu queria que tivesse 100%, mas só tinha 1%. Então eu vou agradecer muito, 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 muito esse 1% que eu tive. E eu vou amar muito, 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 muito esse 1% que eu tive. E tem que ser com o maior buraco da sua infância. Tem que ser com a sua maior falta, tá? Tem que ser com aquela história da sua infância para a qual você olha hoje. No dia de hoje você olha para essa história da sua infância e você só consegue ver o que faltou. Você só consegue ver o que faltou. Tá bom? Então esse é o seu exercício hoje. E a partir dessa observação sua a respeito apenas do que faltou, você formou uma série de crenças a respeito da sua vida. Tá? Por exemplo, ninguém me ama. Por exemplo, eu estou sozinha.
Por exemplo, não há ninguém para mim aqui. Por exemplo, eu sou mal, né? Lembram que a gente leu no livro do Bob Mandel, que é uma das crenças possíveis? Eu sou mal, eu sou má. As crenças lá do nosso nascimento, né? Então, hoje o meu convite é que você vá se conectar com aquilo que existia para você lá, que algo existia. Como é que você sabe, Jaque, que algo existia? Porque você está aqui comigo, aqui e agora. Então algo existia. Algum amor houve na sua vida, tá? Basicamente é isso que eu quero que você faça hoje. E outra coisa que eu vou te pedir para você fazer hoje, que isso a minha professora de um curso de milagres ela fez, comigo especialmente, tirando uma dúvida minha em aula, de você olhar a bênção escondida sob a máscara da falta. Então, por exemplo, se você foi uma criança que não teve muito, materialmente falando, você pode ter aprendido a dar valor ao que você tem hoje. Se você foi uma criança que não foi amada, e isso é real, a gente não está aqui falando de negação, a nossa brincadeira aqui não tem nada a ver com negação, tá? Não tem nada a ver com eu fingir que a minha infância foi maravilhosa quando na verdade eu não fui. A brincadeira aqui tem a ver com eu chorar as dores da minha infância. Fazer o que o John Bradshaw chama de trabalho com a dor original, tá? Então, por trás desse desamor, houve a bênção de você se tornar uma pessoa independente e funcional e preparada para ir para a vida e forte, tá? Então, esse é o outro exercício que eu quero que você faça. O fato de você ter tido um pai ou uma mãe que eram mesquinhos com dinheiro, por exemplo, pode ter feito você ser uma pessoa generosa, que gosta de ajudar os outros, tá? O fato de você ter presenciado muitos conflitos e muitas brigas na sua casa, na sua infância, pode ter sido o estopim para trazer você para cá, para esse trabalho de cura da criança interior, para essa possibilidade de expansão da sua consciência através dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus Cristo em um curso em milagres, tá? É isso que eu quero de vocês hoje, é essa prática. E eu tenho certeza que por trás das maldições da sua infância, você vai poder encontrar bênçãos. Uma bênção para cada uma, tá? Muito bem. Agora a gente lê o livro A Year of Miracles, Um Ano de Milagres, da Marianne Williamson, a reflexão do dia 132, que diz assim: a santidade é o meu refúgio no dia de hoje. Eu ganho poder num mundo que está se movendo muito rápido ao aprender a ir mais devagar, a me acalmar, né? A vida que eu quero não emergirá da velocidade eletrônica, mas sim da santidade dentro de mim. E então, e apenas então, eu experienciarei o mundo como um lugar que reflete a minha alma. Eu busco a quieta presença de Deus no dia de hoje, independentemente do tumulto do mundo, do tumulto mundano que me rodeia. Primeiro eu a busco dentro de mim mesmo, e então eu caminho através do meu dia, e eu buscarei e permanecerei dentro desse espaço sagrado, né? O meu espaço sagrado é o quê? É dentro de mim, né? Quando eu encontro essa santidade, essa quietude e Deus dentro de mim, eu começo a ver Ele à minha volta. A prece. Querido Deus, que a sua capa de santidade possa me rodear no dia de hoje
e me aquecer a partir de dentro. Que possa o calor da sua presença me livrar da frieza do mundo. Amém. Né? E aí eu diria que eu nem vou ver mais frieza no mundo, né? Porque eu só vou refletir esse calor, essa amorosidade de Deus, né? Então é basicamente isso. Eu quero, antes de terminar o vídeo, eu vou olhar aqui o negócio que eu falei pra vocês da frase. Peraí só um minuto, deixa eu dar um pause. É isso mesmo, gente, eu tava correta, tá? Eu vim aqui dar uma fuçada aqui na edição original, na língua inglesa, e a gente poderia trocar essa frase aqui do parágrafo 8, tá? E se de fato o mundo for a tua própria imaginação, então pode soltá-lo de todas as coisas que você já pensou que ele fosse, né? Pensava que ele fosse, apenas mudando todos os pensamentos que lhe deram essas aparências, tá? É isso aí. Então, só para essa palavra. E a mesma coisa aqui no 14, no parágrafo 14. O nosso propósito hoje é o de libertar o mundo de todos os pensamentos que já mantivemos a respeito dele, de todas as coisas vivas que vemos sobre ele. Tá bom? É isso mesmo, peraí. Tá? E aí aqui, deixa eu ver aqui, peraí, no 14, que eu acho que no 14 aqui também tem uma coisa aqui, peraí. Vamos olhar. É isso mesmo. É sobre os pensamentos que nós temos sobre o mundo e sobre as coisas vivas que estão sobre o mundo, tá? Só para ficar mais claro, tá? E aí ela cita aqui o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 8. Cure os doentes, limpe os leprosos, ressuscite os mortos e expulse os demônios. Livremente nós recebemos e livremente nós damos. Tá bom? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso que eu queria falar com vocês hoje. E só um minuto que eu tenho mais um comentário aqui para fazer. Achei aqui o que eu queria comentar. O que eu queria comentar foi a mensagem que a Margarete Pazeto mandou ontem pra gente. Tá? Querida Margarete, beijo pra você. Olá, meus amigos amados, Jaque, muito obrigada pelas aulas. Cada ferida que começamos a abordar no livro bate em mim. Em mim também, meu amor. Estamos todos juntos, né? Estamos todos juntos. É maravilhoso saber e nunca esquecer que o Divino Espírito Santo pode nos mostrar gentilmente e claramente o que precisamos ver, conhecer e saber. Que possamos nos livrar, entregar todas as feridas que estão escondidas em nosso subconsciente. A cada dia ficamos mais leves, os pesos simplesmente desaparecem e as camadas vão sendo retiradas aos poucos. Eu me sinto dessa forma. E eu fiquei muito grata de você me dar um depoimento dizendo que você está se sentindo dessa forma. Muito obrigada pelas aulas maravilhosas. Eu que agradeço a vocês, meus alunos, porque, como a gente diz num curso em Milagres, né? O que acontece? Eu não posso ser professora se eu não tiver alunos, né? Então, o professor nasce no momento em que chega um aluno para ouvi-lo, né? E o aluno nasce no momento em que chega um professor para ensiná-lo, né? Queria dizer para vocês que hoje, eu não sei exatamente o motivo, né? São essas minhas experiências místicas, matinais,
Mas na hora em que eu estava meditando, né, me veio uma vontade muito forte de rezar o Pai Nosso, tá? Então eu vou convidar vocês a que nós rezemos o Pai Nosso agora juntos, tá? Para abençoar o nosso dia. Então, primeiramente, eu vou convidar que vocês rezem comigo o Pai Nosso de Um Curso em Milagres, que está no capítulo 16, no item 7, o último item do capítulo. É o último texto do capítulo, o item 7, o fim das ilusões. Vamos rezar juntos, tá? Com o nosso Mestre Jesus Cristo. O nosso Mestre, pedimos ao Divino Espírito Santo e ao nosso Mestre Jesus Cristo que acolha a nossa prece agora. Muito obrigada. Agradecemos porque a nossa prece já foi atendida e os nossos objetivos já foram alcançados. Pai, perdoa-nos as nossas ilusões e ajuda-nos a aceitar o nosso verdadeiro relacionamento contigo, no qual não há ilusões e onde nenhuma jamais pode entrar. A nossa santidade é a tua. O que pode haver em nós que precise ser perdoado quando a tua santidade é perfeita? O sono do esquecimento é apenas não querermos lembrar do teu perdão e do teu amor. Não nos deixes cair em tentação, pois a tentação do Filho de Deus não é a tua vontade. E permite que recebamos apenas o que tu nos deste e que aceitemos apenas isso nas mentes que tu criaste e que tu amas, né? Então, que a gente só receba, né, o que Deus nos deu, e que nós possamos aceitar apenas o que Ele nos deu nas mentes das outras pessoas, tá? E vamos rezar o nosso Pai Nosso tradicional, a oração que o Senhor nos ensinou, que eu também adoro, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Amém. Né? Que nós possamos hoje, que possa hoje ser feita a vontade de Deus nas nossas vidas e não mais as nossas, isto é, as dos nossos egos. Tá bom, meus amores? Então assim eu encerro o vídeo de hoje. Aviso a vocês que amanhã eu vou ter que trabalhar o dia inteiro, tá? Eu vou trabalhar de 8h30 da manhã até as 17h30, então eu não sei que horas eu vou conseguir gravar o vídeo, tá? Eu não sei se vai dar para eu gravar na hora do almoço, que eu vou ter um almoço mais extenso, mas se não der, só vou gravar no final do dia, tá? Não fiquem desesperados achando que algo de ruim aconteceu comigo, tá bom, meus amores? Então eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.